Então vamos lá para as perguntas que estão abertas nos chats de todas as redes que estão transmitindo, tanto no Facebook, Instagram, como também no YouTube. E aí a primeira pergunta do Flávio Rico, que trabalha aqui no R7, colunista de uma história muito grande. Ele pergunta para o Guerreiro qual o fator determinante que estimulou a sua realização de O Hospital. A pandemia. Nós estarmos tão envolvidos no dia a dia com questões de saúde, que deixou de ser uma preocupação e passou a ser uma ocupação, Flávio. Então, é natural que com esse contato tão presente com a medicina no nosso dia a dia, nós tivéssemos um olhar de, peraí, e se a gente juntasse essas histórias, o que está todo mundo vivendo? Porque a história dos pacientes do Moriá podia ser a minha história, a sua história, qualquer outra história. E como é que isso é sentido do outro lado? Como é que isso é sentido pelo médico? Como é que isso é sentido pela administração do hospital? Né? O que acontece nesses bastidores? E daí, para a gente poder executar, foi muito rápido, porque, como eu disse, com o apoio do jurídico, o apoio do hospital, com apoio com essa equipe extremamente competente, a gente conseguiu uma execução que nos dá bastante orgulho. Mas o motivo principal foi o quanto a medicina e o quanto a saúde se tornou o assunto principal das nossas vidas. O Pablo, o Flávio ainda insiste também para perguntar se emergência e Covid entraram no conteúdo de que maneira? Quer dizer, aquele paciente de emergência ou mesmo a Covid, como é que eles vão aparecer nesse conteúdo? A série tem dois pilares dramáticos aí que eu acho diferentes, né? O forte do Moriá não é atendimento emergencial e pronto-socorro, é cirurgia eletiva, então a gente foi por esse foco. Também acaba sendo inovador do ponto de vista de série médica. Geralmente se registra muito emergência, né? Casos de acidentes e tal. Essa é uma série que registra casos de alta complexidade. E qual foi que é a outra pergunta, Assunção? O Covid. Covid. A gente tem, a série é toda premiada por isso, tá? Todo mundo de máscara mais do que nunca, mas mais de um episódio dedicado a como o Moriá lidou com a pandemia. Guerreiro, os médicos nesse momento, toda a classe médica e também os profissionais de saúde têm sido vistos e tratados e respeitados como heróis, verdadeiramente, nesse momento tão difícil. O programa os coloca como protagonistas no momento em que mais do que nunca eles têm sido valorizados realmente. A ideia do programa surgiu como uma homenagem a esses profissionais, Guerreiro? Não deixa de ser uma homenagem, não tem a menor dúvida. Esse trabalho, que é uma missão, né? A gente sabe que a medicina, ela é uma missão. As pessoas, elas se dedicam, elas entregam a sua vida para salvar outras vidas. Então é óbvio que não deixa de ser uma homenagem. Como todos disseram aqui, o Pablo, a Bia, nós estamos honrados de ter participado dessa produção, de ter lidado no dia a dia com esses profissionais que são, de fato, heróis, sem dúvida alguma. Pablo, as histórias, elas se encerram todas em um episódio ou elas acabam, às vezes, trafegando para um outro episódio? Algumas sim, outras não. Tem histórias que se encerram no próprio episódio, algumas duram mais de um episódio. Os episódios, eles não têm como espinha dorsal um caso específico. Cada episódio tem um tema. Então, o primeiro é uma apresentação do hospital, o segundo a gente vai para outros dilemas que eu não vou dar spoiler, mas a gente vai ter família, a gente vai ter Covid, a gente vai ter tecnologia e lado humano, perdas e vitórias. Não é um episódio sobre cirurgia cardíaca, outro sobre cirurgia ortopédica, mais de um caso por episódio. Alguns se encerram ali mesmo e outros passam de um episódio para outro. Uma coisa que eu lembrei, que às vezes para os médicos parece simples, né? Mas às vezes tem aquele processo de decisão. Falar, eu vou fazer a cirurgia, eu vou para o hospital agora, eu vou na segunda-feira, às 7 da manhã e fazer. Esse processo de decisão é muito grande, né, e marcante para o paciente e para as famílias dos pacientes. A gente vai ver isso, Pablo? Eu acho que a gente vai ter um registro inédito, assim, já cobri
relativamente bem em saúde, desse lado humano dos médicos. O Dr. Rafael Brandão chamou a atenção, depois de um tempo, tem esse pique de gravar como reality, eles esquecem que a câmera estão ali, se soltam. Então, acho que a gente consegue mergulhar bem nesse centro de decisão explicitamente humano e super-humano de como é que são tomadas as posições ali, as decisões dos médicos no dia a dia.